Em 1888, um enigmático serial killer massacrou brutalmente 5 mulheres no empobrecido distrito de Whitechapel, em Londres. Apelidado de Jack o Estripador, o assassino nunca foi identificado, apesar dos muitos suspeitos que foram sugeridos ao longo dos anos. Mesmo agora, mais de um século após a horrível onda de crimes, a mesma pergunta duradoura sobre a identidade do assassino ainda persiste. Quem foi Jack? Embora todos os envolvidos no caso estejam mortos há décadas, historiadores e detetives profissionais e amadores tentaram descobrir a identidade de Jack. Algumas teorias e são apenas especulações bizarras, mas existem alguns suspeitos de Jack, o estripador que tem casos legítimos contra eles. Muitos desses suspeitos também foram investigados pela polícia, mas no final das contas, nenhum deles foi acusado dos assassinatos das vítimas. Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes e Mary Jane Kelly. Outros evitaram especulações na época, apenas para ter seus nomes inseridos na conversa anos depois. De fato, para vários suspeitos, evidências históricas descobertas nas décadas seguintes aos assassinatos os ligaram aos crimes, embora a maioria dessas evidências infelizmente tenha chegado tarde demais. Com tudo isso dito, hoje no canal continuamos a nossa série de 7 vídeos sobre os 7 suspeitos mais intrigantes de Jack e as histórias misteriosas por trás deles. Então, venha conosco descobrir as histórias e contos por trás desses suspeitos e seja bem-vindo a Fatos e Lendas. Mas antes de continuar, confira sua inscrição no canal. Caso não seja inscrito, o momento é esse. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Histórias que arrepiam, teorias que intrincam, o mistério continua. Agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo. George Chapman nasceu na Polônia em 1865. Pouco se sabe sobre sua infância na Polônia, além do fato de que ele foi aprendiz de um cirurgião e mais tarde estudou em um hospital em Varsóvia. Segundo os registros, ele era diligente, de conduta exemplar e estudou com zelo a ciência da cirurgia. Por volta de 1887, Kłosowski decidiu se mudar para Londres. Lá, ele conseguiu um emprego como assistente de cabeleireiro e depois como barbeiro. Ele também se casou com Lucy Baderski, apesar de já ter uma esposa na Polônia. A primeira esposa tentou interromper o relacionamento, mas aparentemente desistiu depois que Baderski engravidou. O filho do casal morreria mais tarde de pneumonia quando era apenas um bebê. Em 1891, Kłosowski e Baderski mudaram-se para os Estados Unidos, onde se estabeleceriam brevemente em Nova Jersey. Lá, Baderski mais tarde alegaria que Kłosowski abusou dela, em um ponto ameaçando cortar sua cabeça e descrevendo onde ele esconderia seu corpo. Após este incidente, Baderski voltou para Londres e deu à luz a filha de Kłosowski lá. Embora Kłosowski a tenha seguido de volta a Londres em 1892 e tentado reiniciar seu relacionamento, ele não duraria. Logo depois, Kłosowski começou a se chamar George Chapman, adotando o sobrenome de uma das mulheres com quem teve um relacionamento. E a partir daí, Chapman entraria em uma série de acordos de união estável com mulheres que morreriam depois de experimentar problemas estomacais. As esposas em união estável, Mary Spink, Bessie Taylor e Maud Marsh, foram posteriormente reveladas como tendo sido envenenadas por Chapman. Os membros da família de Marsh estavam extremamente desconfiados de sua doença repentina e ordenaram que um médico examinasse mais de perto, levando à descoberta de veneno em seu sistema. Os corpos de Spink e Taylor logo foram exumados, e ficou claro que também havia veneno em seus sistemas. Chapman foi finalmente considerado culpado de assassinato e enforcado em 7 de abril de 1903, porque ele é um dos suspeitos de Jack o Estripador. O inspetor Frederick George Aberline, da Polícia Metropolitana de Londres, foi citado como tendo dito: "Há uma série de coisas que fazem alguém acreditar que Chapman é o homem." Aberline observou que Chapman havia chegado a Londres na época em que os assassinatos do Estripador começaram e que ele partiu para a América na época em que os assassinatos pararam. E Aberline também descreveu Chapman como um cirurgião especialista, que morava perto de onde ocorreu um dos brutais assassinatos do Estripador. Supostamente, Aberline estava tão confiante de que Chapman era o responsável pela onda de crimes que, quando os policiais prenderam Chapman pelo assassinato de suas esposas, Aberline disse:
Você finalmente pegou Jack, o estripador. O caso contra ele se sustenta, talvez, embora haja poucas evidências conectando Chapman aos assassinatos, não há evidências sólidas para eliminá-lo completamente como suspeito. No entanto, todas as vítimas de assassinato conhecidas de Chapman eram mulheres que ele conhecia pessoalmente, e o veneno parecia ser sua arma de assassinato preferida. Para ele, ter matado e mutilado estranhos com uma faca parece estar fora de seus métodos habituais, e embora Chapman realmente tivesse experiência em realizar cirurgias, não está claro se o estripador era realmente um cirurgião, muito menos um cirurgião especialista. Além disso, não está claro se Chapman falava inglês na época dos assassinatos, algo que o estripador provavelmente precisaria fazer para atrair algumas de suas vítimas. Ele também precisaria conhecer Whitechapel bem o suficiente para fugir de suas cenas de crime sem ser detectado. Não se esqueça de deixar um like, comentar o que achou e se inscrever no canal para mais histórias intrigantes.